Oi, gente, bem-vindos a mais um Pode Isso, Mãe! Esta frase, neste episódio de hoje... É fundamental, né? É muito. Mãe, pode? Mãe, olha o que ele tá fazendo! Foi ele que começou! Não, fui eu. Fica quieto! Quem começou? Cala a boca! O papo é sobre briga entre irmãos. Exatamente. A gente fala, né? A gente usa. Pode isso! João Gabriel. Pode uma coisa dessa? Pode isso, Maria. É. Pode, Pedro. Pode, Rejane. Pode. Eu gosto de brigar com você quando eu sou sua irmã na peça. Eu adoro. Que a gente é irmã na peça. A gente é uma peça que a gente é, treta. Treta. Farinhada. Tem. Pancadaria. Gostoso, né? Tem. E aí, eu sempre dou um sustinho nela na hora da briga. Ela, não, vamos coreografar a briga. Vamos. Eu sou a atriz que quer coreografar a briga. A Rejane quer partir pra... Vamos lá. E o pior, eu dou risada no meio da briga. Ela fica assim, você tá rindo. Aí ela ri, ela cobre a cara dela e ri. Entendeu? Que ela tá no chão. Eu fico vendida. Eu coloco a bunda pra cima, ó. Abaixo a cabeça e ela aqui nas costas, assim, ó. Só que ela não ri assim, baixinho. Ela faz assim. Ela tá exagerando. Não tô exagerando. Olha, é bem assim, ó. Meu Deus do céu, ela tá exagerando. Pô, não é possível. É insuportável, Regina. Pois é, a gente faz uma peça sobre relações, né, entre irmãos. E é tão bonito, né? E aí, amiga, é tanto amor, é tanta raiva, é tanto ódio, é tanto parceria, é tudo tanto numa relação de irmãos. Tem um monte de coisa aí, né, Rê? Primeira coisa, uma expectativa que eu não sei de onde tiramos essa ideia absurda de que pessoas vão conviver e não vão conflitar, né? Assim, mas que com os amigos não briga com os amigos, é um amor, em casa com o irmão é uma guerra. Gente, não tem como a gente comparar a relação de irmãos com a relação com os amigos. É claro que muita coisa que a gente vai falar aqui, inclusive, serve para a briga da criança com os amigos, com o primo, né? Pra gente olhar para como andam as nossas relações, né? Sim. Então, como a gente também anda conflitando bem ou mal, porque a gente pode brigar bem. Mas né? E aí, é bom brigar? Amiga, a briga, o conflito, vamos entender o que a gente tá chamando de briga aqui, tá? Para começar, porque eu digo, a briga é fundamental. Eu digo que sem a briga, a gente não desenvolve determinadas habilidades que vão fazer muita falta lá na vida adulta, né? Porque quando a gente briga na infância e a gente tem um espaço criativo, respeitoso, uma briga boa entre irmãos, a criança desenvolve habilidades de autopercepção, né? E ela entende que toda ação tem uma reação, ela entende que quando ela extrapola um limite, ela acaba se prejudicando, porque ela fica sem uma parceria, sem um amigo para brincar, ela entende sobre arrependimento, pedido de perdão, ela aprende habilidades de negociação, ela entende que nem tudo vai sair do jeito que ela quer e que ainda assim ela pode continuar na brincadeira. Uma série de habilidades de comunicação, né? Ela entende o limite do outro, quando que eu tô avançando e tô desrespeitando o outro fisicamente, emocionalmente, né? Porque essa briga pode ir para um lugar, por exemplo, de violência mental. Eu posso estar numa briga fazendo uma chantagem emocional, né? Então ela tem vários campos aí. A briga, ela precisa acontecer, só que ela tem que ter regra. Isso tem que ser claro para a criança. O que pode e dentro o que de uma não briga pode. Que não. Por exemplo, violência física, né? Por exemplo, violência física. Humilhação, constrangimento. O lance bullying todo, na frente dos amigos, com o irmão. O lance todo da briga é a gente conseguir, e isso a gente só vai conseguir com as crianças mais velhas, né? Normalizar o fato de que os conflitos vão acontecer e que a gente tem um limite que sempre vai ser resolvido no seguinte ponto. Onde a gente quer chegar com isso? Porque se a gente estiver com foco no problema, a gente vai ficar sempre no lugar da culpa. Não, foi você, não foi. E se a gente estiver com foco na solução, a gente vai estar sempre no lugar de uma briga que assume a responsabilidade, né? De um lugar que não é de culpa, mas de responsabilidade. Então,
se eu tô com foco na solução, se eu e você, a gente tá aqui, porque a gente quer fazer um bom podcast, que a gente quer oferecer um papo legal para as pessoas, e aí você chega para mim e fala assim, Má, aquela hora seu telefone fez um barulho ali no meio, você esqueceu de colocar no silencioso. Eu falo, não, Rê, não foi. Você tá enganada, não foi isso que aconteceu. Aí a gente começa com foco no problema. Entendi. O que a gente começa? Picuinha, uma coisinha aqui. Se a gente tá com foco na solução, que é fazer um bom podcast para as pessoas ouvirem, eu posso assumir a responsabilidade. Foco na solução. Puxa, Rê, errei. Obrigada por me atentar e vamos em frente. Então, eu posso assumir responsabilidade e não culpa, que culpa é ruim, né? A gente fica Mas assim... isso você tá falando assim, uma condução que a mãe consegue dar nas brigas. Porque é isso, né? Como você vai chegar pra criança pequenininha e falar... Não. Não tem como. Como que a gente... A gente isso leva, né? Pra criança pequena. Porque aí a gente começa a educar isso tudo na criança pequena. Como? Em primeiro lugar, a gente tem que saber a hora de intervir. Sim. Que é quando que a gente entra no meio de uma briga entre irmãos? Quando aquela briga extrapolou o limite do físico, do permitido, né? Então, assim, 0 tolerância para violência. Então, um empurrou o outro, bateu no outro, chutou, mordeu, imediatamente a gente vai intervir e a gente vai separar essa briga sem tomar partido. Que é o mais difícil, né? Porque a primeira briga que faz é chamar a mãe, né? Mãe, olha que o fulano fez. Pode isso, mãe? Olha aí, mãe, você deixa. Às vezes eu me sinto muito assim, ai, tá vendo, mãe, você sempre defende ele, porque você não vê, porque você acha sempre ele o bonzinho, porque você não faz. Mas aí toda vez que eu fico de observadora, o que eu vejo é um irmão provocando e o outro reagindo a uma ação desse primeiro irmão. Aí o senso de justiça seu começa a gritar. Gritar, porque aí eu volto, eu falo, não, mas peraí. Se ele disse que não era para fazer isso, aí você vai lá e fala, isso irrita ele, né? Ele fica tão irritado. Você acha que é realmente a reação dele, não veio a partir da sua ação? Aí ele, na verdade, eu consigo tentar pensar. Mas aí são 2 segundos e fala, mas você nunca... Fica parecendo que é um teste até para os pais. Para ver assim, tá vendo? Quem que você prefere? Né? Você prefere ele ou você defende mais ele? Não tem muito isso? Que às vezes o filho faz a briga para testar não é testar o teu limite, mas testar onde eu estou dentro dessa relação. Eu sinto isso. Não sei se isso tem a ver ou não. Tem totalmente a ver. Tem uma dica de ouro que eu sempre dou para as mães, que é assim, ó. Abre o baú. Vamos falar uma Cadê coisa? Cadê o pote do ouro? Todas as mães estão aqui para briga. Você sabia que é a pergunta que mais fazem para mim? Eles brigam muito. Muito. A primeira é se eles eram gêmeos. Agora já tá na fase, eles brigam muito. É assim, amiga, lembra quando a gente aprendeu a escrever redação? Que a gente tem a redação descritiva. Sim. Né? E nessa não entram muitos julgamentos pessoais, né? Então, assim, eu posso dizer, aqui tem uma caneca com água dentro, tá escrito pode isso, mãe, na caneca, as cores predominantes são rosa, azul e preto. Então, eu descrevi, né, o que tá acontecendo. Então, eu te ajudo a enxergar o que você não está vendo. Ver. Que tá aqui, só eu que tô vendo, né? Agora, se eu chego e falo assim pra você, aqui tem uma caneca, só que tem muito pouca água dentro. Na verdade, eu queria ter posto chá aqui dentro e não água. Agora, me incomoda demais aqui um negócio que parece que tá riscado pra fora. Tá escrito, pode isso, mãe, aqui. Esse rosa aqui até era minha cor preferida uma época, mas hoje em dia eu não gosto, não. Aí eu começo a atribuir o meu juízo de valor para aquilo que você não pode ver. E você vai olhar através do meu filtro. Dificilmente, nesse caso, eu vou conseguir te convencer de uma coisa se não é essa coisa que você quer ouvir. Quando você diz pro filho, não, mas peraí, quando ele falou que não era para fazer e a partir daí você foi e fez, o teu filho não quer ouvir isso. Ele não quer ouvir que ele estava errado. Ele não quer que essa avaliação venha de fora, principalmente porque ele tá no momento da raiva. Ele tá neurologicamente falando, indisposto a ouvir essa crítica, esse comentário. Mas aí eu mostro assim, vamos olhar a situação. E aí você faz a coisa bonita, que é de dizer, filho, me explica o que aconteceu.
Ao invés de você dizer para ele o que aconteceu, e se ele não estiver conseguindo, se ele for muito novinho, você pode dizer para ele o que aconteceu sem julgamento, né? Ao invés de dizer assim, olha só, ele estava pedindo para você parar de fazer, você continuou fazendo aqui, já tem o meu julgamento, que é, você não deveria ter feito o que você fez. Que é diferente de eu falar, deixa eu ver se eu vi bem o que aconteceu. O filho número 1 falou pro filho número 2 que não era para bater. Foi isso que aconteceu? Me ajudem aqui para ver se eu vi certo. Que aí você vai ajudando as crianças a desenvolverem um senso de autoobservação. Como foi que eu agi dentro da briga? Um senso crítico, até cair a ficha da criança de que não foi legal aquilo que ela fez. Então, troca a explicação, a juíza, por perguntas. Estou curiosa em saber o que foi que aconteceu. Vocês podem me explicar? Um vai falar até o fim. O outro vai falar até o fim. Não, mas aí você tem que fazer esse acordo com eles, fora da briga, meus amores. Vocês perceberam que as brigas acontecem, que é natural. Quando isso acontecer, vamos combinar que a gente vai conversar e cada um vai poder falar até o fim. Sabe uma coisa que eu uso muito? E uso até hoje com os meus alunos adultos, tá? Eu tenho esses anéis grandões que você sabe. Eu brinco do anel da fala com eles. Então, como eu tô sempre com um desses... Você entrega. Falo, quem tá com o anel está falando. Até o final. Até o fim. Quando ele acaba, ele disponibiliza o anel, aí o outro vai falar até o fim. Que assim a gente também aprende a habilidade de ouvir o que o outro tá falando, mesmo que a gente não concorde, a gente tem uma escuta ativa. A gente começa a brigar bem. Hoje de manhã eu dei um treinamento para crianças de 4º e 5º ano numa escola aqui no Rio, sobre bullying e respeito às diferenças. E aí eu tava falando para eles, imagina que legal o dia que a gente puder fazer assim, ó. Porque eu falei para eles, me conta se acontece isso. Ah, eu penso assim, você pensa assado. Então tá, então a gente pensa diferente, pronto. Acabou. Normalmente é assim, né? Falei, imagina que legal se um dia a gente falar assim, Rê, eu penso diferente de você, vamos conversar? Porque é na divergência de opinião, na divergência de ideia que os grandes acontecimentos revolucionários aparecem. Sim. Né? A gente entra a gente conflita e aí a gente produz uma nova forma de pensar, um novo saber. Pelo menos de respeitar a ideia, né, do outro, né, dentro da briga. É difícil, né? Aí tem uma coisa que a gente... É difícil porque a gente não está habituado, né? E historicamente a gente tem uma herança da educação tradicional que foi de muita comparação entre irmãos, né? A gente não teve muito esse espaço. Você tem um irmão, né? Eu tenho 2. Você brigava muito com seus irmãos? Nossa, com meu irmão, pé de guerra absoluto, assim. A gente brigava muito, meu irmão e eu. Meu irmão mais velho e minha irmã mais nova. Com a minha irmã, quase nada. Mas assim, hoje eu reconheço uma série de coisas que eu fazia com ele, de injustiças, assim, enormes. Imagina, 2 meninas e ele. Nossa, nas viagens. Tinha espaço. Hoje a gente é muito amigo, meus irmãos e eu. Muito mesmo, assim, a gente se dá muito bem, nós 3, mas minha mãe, cara, eu não sei como é que minha mãe... Aguentava. Nossa, aguentava, mas eu briguei, sabia? No modo mudo. Nossa, eu brigava muito. Meu irmão era mais velho, né, quase 7 anos. E eu acho que essa fase de adolescente... Porque é muito diferente, né? 7 anos é uma diferença gigante, né? Uma menina e um menino ali. E aí eu acho que depois dos 18, parece que alguma coisa encaixou. Ficaram amigos. Não teve mais briga assim, não. Tem umas coisas assim de discussão, mas nada de briga, assim, lembrar das brigas, como eu brigava na adolescência, não muito, sabia? A competição é uma coisa que acaba desenvolvendo muito esse lugar da briga, né? Assim, uma sugestão importante para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão passando por esse desafio, é jamais comparar um irmão com o outro. Sim. Né? Assim, olha o seu irmão como ele é organizado, por que teu quarto não pode ser assim igual dele? Sim. Olha como seu irmão come sem deixar a comida cair. Olha como a sua irmã fala de forma educada, por que você não pode... Nossa, tá pedindo para esse irmão ser o ideal e eu ser o inadequado, ou seja, eu odeio esse irmão. Perfeito, dona perfeita. A dona perfeita, eu falo isso na peça para ela, dona perfeita, a mim você não me engana. Agora, deu uma curiosidade minha, assim, neurologicamente, esse primeiro filho que faz para provocar,
o que tá por trás? Assim, eu vou implicar... O que é? Eu quero saber mesmo, assim, tipo, fisicamente, o que rola ali nesse cérebro que faz com que o outro, que de repente é super tranquilo, queira irritar tanto a outra pessoa? Pode ter, em primeiríssimo lugar, quando vem do irmão mais velho, ainda uma má elaboração do nascimento desse irmão. Por ser o irmão mais velho e achando que sempre o irmão caçula tem mais atenção. É claro, porque isso aconteceu, de fato. Não tem como a gente negar que isso aconteça, né? Quando o bebê chega. Então, tem várias estratégias. Aliás, um assunto que a gente pode abordar num próximo episódio é a chegada do irmão, né? Assim, a gente tem estratégias para fazer com que esse irmão chegue, mantendo a possibilidade de conexão e atenção da mãe com o filho mais velho, mas algumas coisas são inevitáveis. Claro. Né? Então, você tá brincando com o mais velho, acorda, o bebê acorda, tem que trocar fralda, tem que dar mamar. Quer dizer, esse intruso... Tem uma comparação que eu sempre faço, assim, né? Imagina que você tá casada, feliz e contente com o seu marido, e aí isso um belo raro, dia... né? Mas... Pausa para a Regiane. Não, raro. Continuando. Casos de família. Peraí, que a Poliana apareceu aqui. Ela vai embora daqui, Poliana. Vai, tô brincando. A gente, então, tá lá no nosso relacionamento super feliz com o marido. E aí, de repente, esse marido chega em casa e diz pra você, viu? Nosso relacionamento é tão bom, eu amo tanto ter você como esposa, que eu resolvi trazer uma outra esposa pra casa. De tanto que eu tô achando legal ter uma esposa. E aí, agora eu trouxe outra. Como ela é nova e ela não conhece ainda as regras da casa, você precisa cuidar dela, você precisa saber que eu vou dar mais atenção pra ela do que pra você. Ciúmes. Tá? Então, aí aparece aquele personagem principal, o ciúmes. Entende? Que às vezes a gente, sem querer, a gente achando que tá colocando o irmão mais velho num lugar de, viu, olha, ele é pequenininho, agora você vai cuidar dele. Oi, eu continuo sendo criança, né? Sim. Então, assim, e aí algumas questões vêm mal elaboradas e aí depois a gente vai ter, com 10 anos de idade, ainda esse irmão querendo, de alguma maneira, chamar atenção, né? Às vezes essa provocação é nesse lugar de uma atenção indevida que ele quer ter da mãe. Por quê? Porque quando eles brigam, a mãe vem. Aí a atenção da mãe. A atenção da mãe. Ainda que seja para ganhar uma bronca, ainda que seja... Mas eu tenho a minha mãe ali, se ela tá trabalhando... Mas e se a mãe fala? Agora eu tô curiosa. Agora eu faço a voz de todas as mães disso aqui. Pode fazer. Se a mãe não vai na hora da briga e fala, resolve aí, daqui a pouco eu volto. Aí é que tá o... Aí é que pode? É barato. Posso isso, Marina Elias? Deve. Vamos mudar o nome do podcast. Vai se chamar Pode Isso, Marina Elias. Não, é sério. Eu posso falar, amiga, resolvam depois... Essa é a primeiro ponto. Gostei. Não intervir se não tá tendo agressão física. Permita, e os palavrões, que amiga? Eles resolvam. O que a gente faz com os palavrões também? Aí é que a gente vai... Isso que é a negociação que a gente tem que fazer antes. Amores, eu tô vendo que vocês brigam e é natural que isso aconteça, vocês são irmãos. Agora, vamos estabelecer algumas regrinhas para essa briga? Tem coisa que não dá. Tem coisa que, se começar a acontecer, aí vocês vão ter que... A gente vai ter que separar, porque vocês não vão estar brigando bem. Brigar é igual brincar. Tem algumas regras, tem algumas condições. E eu tenho certeza que vocês são capazes de resolver os seus problemas sozinhos, que vocês são capazes de chegar a uma solução. Tem uma frase que é ótima, que às vezes a gente lá de fora, sem precisar chegar, a gente diz, eu não quero saber quem começou, eu quero saber quem vai terminar. Essa é boa. Foco na solução, não é foco no problema. É um barato, porque aí eles começam até a brigar pra ver quem vai terminar. Você fala isso, aí daqui a pouco, tá bom, vai, vamos, Pedro. Vem, quem Maria, vai vamos. Terminar? Vambora, pronto, terminei. E é outro mantra que eu falo pra eles. Alguém interrompe o ciclo do ódio. Alguém consegue fazer isso. Um jogo. Você tá propondo um jogo. Um jogo. Veio o ódio, eu dou um jeito de interromper esse ciclo. Transformo ele em mim, bebendo uma água, fazendo uma respiração. Mas não adianta querer ensinar isso na hora da briga. Tem que ensinar isso antes ou depois. Mas você também, na hora da briga, você pode jogar de surpresa. Vou testar isso lá em casa. Testa. Daí quem vai acabar a briga... Não quero saber quem começou. Mãe, foi ele, foi... Tá, não quero saber eu quero saber quem vai acabar a briga. Quero saber quem vai terminar. Quando acabar, me procure. É isso? Ou, assim, se mantenha ali no campo de visão deles, fica por perto, porque é importante que eles vejam que aquilo tem um limite, né? Você tá ali como um juiz no jogo de futebol, ele só interfere quando passa do limite. Ele não fica interferindo
durante o jogo. Entendi. Entende? Então, aproveita lá, ó, exemplo de futebol para os seus meninos é ótimo, né? Então, aproveita e faz essa analogia. Fala, gente, olha só, o juiz não interfere quando o jogo tá indo bem, ele interfere quando acontece alguma coisa que escapou do combinado, do permitido, do possível. E se aquilo é inadequado, o juiz vai ter que intervir. E é isso que vai acontecer nas brigas de vocês a partir de agora, né? E vai isso com um sorriso no rosto, isso porque vocês estão crescendo. Isso porque eu tô vendo que vocês são capazes de resolver os problemas de vocês. E aí é um barato, amiga, experimenta. Tá, eles começam a fazer uma virada. Olha, eu tenho uma memória do dia 13 de novembro, para você ver como foi impactante, de 2020. Aquele momento pandemia que começou a querer alguma coisa voltar, né? Eu me lembro que foi quando começou a ter aquela aula um dia sim, dia não, na escola. O Ricardo teve Covid. E aí, a gente teve que ficar todo mundo dentro de casa de novo, né? Quando tá começando a querer sair, aí dentro de casa. E foi uma semana que a Maria e o Pedro começaram a brigar muito, porque eles estavam preparados para começar a sair. E aí volta para dentro de casa, fora o medo. Papai vai morrer? Todo dia. Papai vai morrer? Papai vai morrer? E aí tava tendo muita briga. E a gente sempre conversando sobre... O Ricardo no quarto trancado, eu com os dois, dando aula online, aquela situação. E aí eu falava muito isso com eles, né? Eu não quero saber quem começou, eu quero saber quem vai terminar. E foco na solução, não é foco no problema, né? Por que vocês estão brigando? Briguem bem. Eu tenho certeza que vocês são capazes. Aí um dia eles começaram uma briga. Adorei essa. Eu acredito que vocês são capazes. Pode brigar. Quebrem a casa. Xinga. Eu vou rodar um rolê e daqui a pouco eu vou fazer. E depois no outro episódio eu vou falar se deu certo isso ou não, tá? Porque ela vem dando as dicas, eu vou pôr em prática. Prometo, tá? E vou falar. Vamos ver que pé vai dar. Olha o que aconteceu nesse dia 13 de novembro. O Pedro tinha 5 anos. E eu falo que é a hora da briga. A hora que eles começam a briga, eu vou, pego um café, sento e fico. Tô por perto. Eles estão vendo que eu tô aqui, até porque um tinha 5, outro tinha 7. Dando aula online. Aí o Pedro vem todo feliz. Eles começaram uma briga. Eu comecei a escutar o negócio da briga. Daqui a pouco eu escutei o barulhinho clássico do gelo. Maria foi pegar um gelo. Porque isso é uma outra coisa que eu falo pra eles. Bateu, escapou, não conseguiu controlar a raiva. Onde você colocou dor, você vai colocar amor. Sim, então, se você bateu, você vai... Então, tem sempre uma pomadinha placebo, que daí vai ter que passar 3 dias no irmão onde bateu, vai botar gelo, 3 dias para lembrar que machucou. Doeu. Não é pedir desculpa. Que esse é um outro lugar perigosíssimo. Perigosíssimo, porque é fácil, né? Nossa. O pedir desculpa é tão fácil. E pede, não entende sobre arrependimento. O adulto entra num lugar de... Fala, pronto, problema resolvido. E aí, pede desculpa pro seu irmão. Desculpa. Pronto. O adulto é pronto. Pronto o quê? Ninguém aprendeu nada. Né? Tem. Aí eu ouvi o barulhinho do gelo. Aí, de repente, o Pedro vem correndo, feliz na minha direção. Mamãe, acabei de fazer uma briga ao contrário. Falei, como é que foi, filho? A briga ao contrário? Mamãe, eu terminei antes de começar. Ai, eu quero ser movida assim. Ai, meu Deus do céu, eu vou fazer. Amiga, eu terminei antes de começar. Mas não é uma queridice, isso tem. Porque eu brigo comigo. Antes de brigar com a pessoa, eu fico batendo texto comigo. Eu bato texto e falo, será que o texto tá bom? Ih, não tá bom. Então não vai passar o texto. Eu juro, você não faz isso? Não. Eu, quando uma raiva acontece alguma coisa, eu falo, cara, eu vou brigar. Sentido. Mas eu sou tão amiga, eu sou uma pessoa que eu fujo muito de briga. Não sei se é um erro isso. Mas assim, eu tento... Tudo que minhas personagens fazem... Você já dá o descarrego lá? Eu não tenho coragem, amiga. Às vezes eu olho, às vezes eu tô na rua, vejo uma situação, eu falo, caraca, eu não acredito que essa pessoa teve coragem de fazer isso. Porque tem umas audácias, assim, de umas pessoas que falam e maltratam as pessoas. E tem umas coisas horrorosas que você vê e você fala, não é possível que a pessoa fez isso. E as pessoas fazem, né? E aí eu sou aquela que eu vou muito, assim, eu fujo de briga. Então eu fico passando texto comigo da briga. Entendi. Assim, entendeu? Aí você não aprova o roteiro, não diz. É uma forma de controlar um pouco essa raiva. Mas por quê? Porque se vai valer a pena também. Porque tem umas brigas... É o tal, qual é a briga que eu vou escolher, né? Qual é a guerra que eu vou falar, essa eu vou, essa eu não vou. Rê, mas isso tem tudo a ver com aquela aprendizagem que a gente já teve aqui. Se você não assistiu esse episódio... Eu participei, eu tava. Você tava. Eu participei. Você veio
essa aula. Qual que era? É diferença de emoção e sentimento. Ah, sim. Porque se a gente age na hora da emoção, fatalmente a gente vai se arrepender. Sim. A menos que seja para correr de um caminhão que veio quando você estava atravessando a rua, para fugir de um cachorro bravo que veio correndo Sim. atrás de você e que realmente era uma ameaça. Se você age na hora da emoção, principalmente da raiva, você vai se arrepender. Não. Tem um provérbio chinês que eu adoro, que ele diz que quando a gente é capaz de agir ao invés de reagir, a gente economiza 100 dias de tristeza. Nossa! Porque a gente se arrepende. É a mensagem do WhatsApp que você manda e depois apaga. Sim. Né? Então, edita. Agora edita a mensagem. Aí o que é? Você foi para a ordem do sentimento, passou aquela onda, você consegue pensar sobre o que sentiu e você diz, não vale a pena dizer isso. Passa, né? Isso passou. E foi isso que aconteceu com o Pedro ali, de tanto a gente treinar essa ideia. Se você que está assistindo quer ver essa cena, tá salva nos meus destaques. Tem um destaque meu no Instagram, Briga Marina entre Irmãos. Elias. Como que chama? Briga entre Irmãos é o destaque. Dia 13 de novembro de 2020, me marcou tanto, porque eu me emocionei, amiga. De verdade, que eu olhei uma criança de 5 anos. Falou. Antes de começar, eu terminei. Eu terminei a briga de trás pra frente. E pegou o gelo pra passar o gelo no lugar. A Má foi buscar o gelo, porque ela acabou empurrando ele, ficou nervosa com ele, empurrou. E aí ele terminou a briga antes de começar. Ao invés de revidar, ele interrompeu o ciclo do ódio, focou na solução, e aí ele disse, porque eles estavam brigando pelo que eles iam brincar. Gente. E aí ele falou que o que ele pensou foi que se ele começasse a brigar ali com ela, ele ia ficar sem a brincadeira dele e a dela. Que então era melhor fazer na sorte, ver qual que ia dar, que era o que ela estava propondo. Ela queria tirar na sorte. Ele queria a dele, né? Compatível com uma criança de 5, uma criança de 7. E aí ele conseguiu ceder a ideia da sorte e terminou a briga antes dela começar. Gente. Você sabe que é engraçado, né? Eu não sei se acontece isso na casa de vocês, mas parece que são fases as brigas, não? Tem uma fase que tem uma coisa muito séria acontecendo, aí brigam e daqui 10 minutos já são melhores amigos, e daqui mais 10 minutos já estão brigando, é a gente que fica um pouco mal diante da situação. Comigo foi o seguinte, o Gabriel foi fazer uma viagem, e aí eu tinha ficado só com o Antônio, por causa da coisa de jogo e tal, e aí teoricamente tinham separados, eles são muito juntos, por isso que todo mundo pergunta, são gêmeos, é uma diferença de 1 ano e 4, então praticamente tem os mesmos amigos, vão pra escola, parece um parzinho, né, de vaso, assim, eles ficam fazendo tudo juntos, assim. Então o Tom tava assim numa separação daquele irmão. E ele tava muito numa expectativa de que o irmão fosse chegar. Só que imagina, amiga, toda vez que você viaja, você volta diferente, né? Você volta com muita bagagem, você viveu com muita coisa, você tava com outras pessoas. E aí eu acho que na hora que o Gabriel chegou, e aí, bom, tô com saudade de vocês, tá? Mas automaticamente ele pegou o telefone, porque eu acho que ele tava sem telefone há muito tempo, e foi ver o telefone. E de repente eu vi o Antônio. Babé, vamos brincar. Babé, vem jogar videogame comigo. Tá, já vou. Ele começou a não dar atenção. E ali rolou um negócio, assim, uma briga. E aí o Gabriel entra na outra fase. Vocês são chatos. Você tá chato. E aí uma hora eu fui colocar o Tom pra dormir. E aí o Antônio chorava, mas de doer a alminha dele. Que ele falou assim, ele conseguiu verbalizar. Ele falou, mamãe, eu pensei que a chegada dele ia ser uma coisa muito legal. Mas não foi, mamãe, mas não foi. E chorava. E aquilo me comoveu. Eu falei, cara, como é que eu faço agora? Aí eu chamei o Gabriel pro quarto. E eu falei, teu irmão tem uma coisa pra te falar. E eu vou deixar ele falar. E aí o Tom conseguiu falar pra ele. Falou, nossa, eu tava esperando muito. Eu queria que você brincasse, mas você não brinca comigo. Porque... E aí o Gabriel pegou um costume, não sei se acontece na sua casa, de fazer lição com telefone com outro amigo. A questão acontece, tal é tal, acontece. Vamos fazer e tal. E aí ele começou, veio, o Antônio, porque o Antônio tem uma coisa com o irmão também, tipo, é meu irmão mais velho, esse irmão que é incrível, é um ídolo. Assim, é muito claro ver isso. E aí, até depois dessa história da lição, um dia o Antônio falando, mãe, eu preciso também ligar pro meu amigo para fazer lição, sabe? Querendo imitar o irmão. E aí, nesse dia, voltando só essa coisa do quarto, o Tonton falou para ele
o quanto ele estava esperando. E aí o Gabriel ficou muito mal. Chegou até a chorar também, virou o rosto, não sabia muito o que falar. Ah, não, porque eu estava cansada, não, porque é isso. Aí eu fiquei no meio dessa discussão, mas foi uma coisa sadia, porque o Tom conseguiu colocar. Falei pro Gabriel que ele podia também falar com os amigos, que ele podia fazer lição também no telefone, mas que era legal ele saber que esse irmão também estava precisando dele. Porque ele gostava muito dele, que era legal a companhia. Porque é nítido, assim, eu consigo ver que o Gabriel tá indo na pré-adolescência já, e o Tom ainda tá ali atrás. Porque mais um pouco cada um vai tomar um rumo, sabe? Mas ao mesmo tempo eu fui tomada por uma emoção, porque assim, você vê seu filho sofrendo, esperando a expectativa, tava só, né, eu e ele querendo falar, então de repente eu coloquei, mas ao mesmo tempo depois, aí vem outra parte da culpa da mãe, porque o outro chorou. E o outro ficou muito mal, porque ele viu que tinha prejudicado um pouco o irmão, sabe? Mas resolveram, assim, o mais velho não quis falar muita coisa, sentiu, ficou emocionado. Pensei, o que você pode fazer, como você pode fazer, e tentem se ajustar. Amiga, maravilhoso, né? Porque você ter a oportunidade de brigar com o irmão te prepara tanto para os relacionamentos mas não foi vida. Uma briga, não, assim, só tipo foi conflito. A situação foi um conflito, entendeu? Mas é isso, a gente tem que naturalizar esse lugar no convívio. Quando as pessoas convivem, ó, fala da peça de novo. Significa que elas vão brigar, que não tem jeito e que elas podem sim conviver e até se amar, né? É que o amor ele compreende esse lugar também do conflito e tá tudo bem. E se a gente começa a naturalizar isso para as crianças, eles também não ficam assim achando que nossa, teve um desentendimento, pronto, brigou, é o fim do mundo, separa, vai cada um para um canto. Não, que é possível a gente rever as nossas atitudes, que é possível a gente assumir a responsabilidade pelas nossas atitudes, que a gente comece a entender sobre limite, porque esse exemplo que você deu, ele é maravilhoso para a gente pensar junto, e acho que se eu fosse você, traria ele de volta várias vezes para as crianças. Gente, lembra quando aconteceu aquilo? Qual que é o limite entre dizer sim para o outro e não para mim, ou dizer não para o outro para dizer sim para mim, porque às vezes é sobre isso, né? Então, assim, o Tom ficou ali na expectativa do Gabriel chegar. E se a tua escolha tivesse sido dizer para o Tom, simplesmente, filho, eu sinto muito que ele não queira te dar atenção agora, a mamãe tá aqui para passar por essa dor com você. A gente não tem como exigir que as pessoas deem pra gente uma atenção que não é voluntária, que não é dele, que não partiu dele. A maioria dos erros dos adultos também. Não é? 40 anos depois de análise, a gente aprende, as pessoas só dão o que elas podem dar. O que elas podem dar, e aí começa... Cada um tem uma educação, é muito diferente, mas a gente demora pra... Ai, aí os filhos precisam aprender tudo com 10, 15 anos, pelo amor de Deus. Já chega nos 40, não, pra não começar nas relações com dependência emocional. Dependência emocional, eu só existo através da outra pessoa, só existe através do outro olhar, do aprovação. É muito difícil isso. Aí você tá num relacionamento, aí manda uma mensagem, o outro não responde, pronto, já não quer saber. Ai, já não quer saber. Calma. Ai, já não tá falando. Ai, já não... entende? A gente começa a naturalizar que qualquer tipo de relacionamento envolve os limites das duas partes envolvidas e que o limite do outro não vai ser como eu gostaria que fosse. Sim. E a infância, a briga com irmãos, uma situação como essa que você trouxe é muito favorável para esse desenvolvimento. Sim. Né? Não, essa eu tô falando de um momento assim que eu achei que foi bonito, porque acho que envolveram 3 sentimentos, né? Acho que tinha um meu, do Antônio, de saudade, do Gabriel. Ao mesmo tempo, eu entendi que o Gabriel chegou com saudade, mas aí o Gabriel também estava cansado, ele tinha vivido muita coisa, ele também estava com pessoas mais velhas lá. Entendeu? Ai, vem meu irmãozinho com isso. Não quero brincar, eu também tô cansado. Eu também tinha que entender que ele estava cansado de uma viagem, entendeu? Mas ao mesmo tempo, aí eu quis... Eu não sei se fez certo, assim, mas ao mesmo tempo eu falei, Gabriel, preste atenção no outro. Perfeito. A vida também é feita do outro, sabe? Teu irmão também tem necessidades que vocês estão juntos. Porque é isso, imagina os dois juntos, né? Pra escola, pro amigo, vai pro futebol, vai... Né? Teve uma hora, até uma vez, eu fui chamada, assim, pela psicóloga dele de, vamos dar um espaço para cada um. Né? O Gabriel precisa do espaço dele, o Antônio precisa dele. Imagina, eu tenho a sorte de cada um ter seu quarto, mas muitas vezes eles dormem juntos, amiga.
É a coisa mais linda, né, amiga? E é o mais velho que pede, não, vou dormir junto com ele. Não, vou... Entendeu? Fica parecendo que não tem esse espaço, tem essa relação, porque assim. eles buscam, né? Eles têm o espaço privado, mas eles buscam a relação. Mas, Rê, eu acho que a maneira como você conduziu é perfeita. Eu acho, é muito para além de certo ou errado. Mas aí eu já te conhecia. Aí... Eu achei perfeito, porque eu tava ali atenta aos seus conselhos. Agora eu vou te falar uma coisa boa. Você seguiu o teu coração, isso é muito bom, amiga. Agora, como que é o momento que mãe passa vergonha? Aniversário de Antônio. Foi um parabéns inusitado. Começaram cantando o hino de São Paulo, que a festa tema era São Paulo, o Antônio é São Paulino e o Gabriel é do Flamengo. E aí, cantando parabéns, aí começou o hino de São Paulo, o Gabriel... automaticamente puxou do Flamengo. E aí eu, mãe, olhei, tipo, não, deixa a festa do teu irmão. Eu pensando, né? Fica quieto. Vai pensando, não, que eu coloquei. Depois cantaram parabéns e no final do parabéns tem com quem será? Cara, e eles estão numa idade que eles não gostam, né, de menina, né? Pelo amor de Deus. Ai, mãe, tira a menina. Ai, não, pelo menos a faixa do tom. E aí o irmão vai e fala que era uma tal amiguinha. E aí o Antônio mete o dedo no... bolo, você vem aqui, eu não faz agora, porque para, e um monte de câmera filmando parabéns, você só tá, eu tô assim no vídeo, não, fica quieto. Aí teve uma hora que eu olhei pro Gabriel sério, assim, eu falei, não faz isso, fiz assim, aí, tá tudo bem, vamos continuar, querido, bolo, primeiro pedaço, bolo pra quem? Mas você, como mãe, fica exposto. Claro. Porque você fala, meu Deus, esses dois vão começar a brigar, vão pegar esse bolo, vão dar um na cara do outro. Não. Mas o outro foi com quem será? E o outro já tinha pedido que não queria cantar. E aí foi falar. E ficou, gente, é muito... Não, essa é a hora de intervir. Num parabéns... né? Se você tivesse... você fica igual barata tonta, a mãe de um lado, a mãe de outro, a mãe do lado. Não, aí você me fez lembrar tem um vídeo que viralizou aí, que são duas crianças pequenininhas, tipo de 1 ano, 2, que um vai apagar, que eu acho seu irmão, que um vai apagar a vela e bota o limite, tira o outro. Você já viu esse vídeo? É muito bom. Muito criança bom. Botando o limite dela. Mas então, nesse caso, eles precisavam de você. O negócio poderia virar e ali, né, na frente de todo mundo, desnecessário, marcar o aniversário. Então, aí vem a juíza dar o cartão amarelo. Foi o que você fez. Fora com isso. Isso. Fuzilando, né? Meu olhinho. Mas deu, assim, com elegância que eu te conheço, Regiane. Sem assim. Barraco. Mas nessa situação da volta... E teve também a briga de abrir presentes, né? Eu quero abrir. Aí na hora você fala, não, mas Gabriel, olha só, o aniversário do seu irmão, é direito dele abrir. Se ele quiser, ele vai deixar você abrir. Aí o irmão deixou um, assim, ele foi ficando meio enciumadinho, porque foi ganhando um monte de coisa, abrindo aquelas coisas. Aí eu tava com uma amiga minha que ia dar o presente já pra eles, aí ela, assim, rapidamente falou, também tem um presente pra você. Aí deu o presente pro Gabriel, ele ficou super feliz. Você vê que ele, na hora que abraçou, tava com o olhinho assim, sabe? Agradecido. Isso é uma questão que sempre aparece, né? Aniversário de um neto, aí o avô resolve que vai comprar presente pro neto e pro irmão, porque senão ele vai ficar triste, porque aniversário... Mas o aniversário comum, do outro é super comum. Mas como é importante a gente fazer esses momentos de exclusividade. O que você fez, peraí, o aniversário é dele. É o hino do São Paulo, não é o hino do Flamengo que a gente vai cantar agora, né? Se ele quisesse participar, o irmão, e puxar o hino do time do irmão, aí problema dele. Né? Mas partindo dele, que o dia é dele. Isso é muito importante. Na hora eu fiquei assim... Mas aí também era lutar 3 São Paulinos com, sei lá, 40 crianças cantando Flamengo, flamenguistas, Rio de Janeiro, né? Mas eu entendo isso, assim, o quanto é importante. Porque eu acho que isso aí, amiga, eu não sei se tá certo, mas é o que eu acho. Você delimita um respeito, né? Claro, Rê. Um respeito àquele acontecimento. E eu também, eu gosto muito de falar o quanto a gente tem que vibrar pelo outro. Né? Olha, então o Antônio fez gol aqui. Vamos vibrar o Antônio. Nossa, o Gabriel tirou A na prova. Gabriel, você tirou. Gabriel, você vai fazer uma peça de teatro. Sabe? Eu acho muito importante entender, né? Ou a mamãe tá fazendo uma peça de teatro, vamos lá assistir, vamos contemplar o outro, apesar de não ser o meu momento, eu vou ficar feliz pelo outro. Exatamente. Até engraçado quando eu levei a peça, falei, olha, 1h40, é longa a peça,
Ai, tudo isso? Mas se pensar que vocês dois jogam 2 jogos de cada meia hora, eu fico 2 horas no campo esperando vocês. Então, acho que tudo bem, né? Então tudo bem. Maravilhoso, né? Eu amiga. acho que... Senso de coletividade, né? Eu acho isso muito mais... Eu acho que é bom nessa coisa dos irmãos, assim, também, porque você trabalha um egoísmo ali, né? Qual é o limite, né? Até onde eu posso ir? O momento do... Você sabe que gosto muito de fazer analogia com banda, né? Para as crianças entenderem. Então, eu falo assim, é como se na família, cada um fosse um músico de uma banda. Para tocar, para tocar a música, a gente vai precisar de todos os instrumentos. E aí, vai ter uma música que, de repente, tem um solo da guitarra. E naquela música é o guitarrista que acaba sendo o protagonista da história. Então, todos os outros estarão ali apoiando. Sem eles, não tem graça o solo da guitarra também, né? Então, é o momento daquele filho naquele momento. Vai ter outro que vai ser uma capela e vai ser o vocalista que vai cantar. E a gente vai lançar o foco, os olhares para ele. E assim é uma dinâmica. Não dá para eu, que sou baterista, falar, só vou participar de música que a bateria for a principal aqui. Não, a gente vai junto, porque senão não sai música, não sai banda, não tem banda. Então, às vezes, um pouquinho de cada um para que o outro apareça. E é isso, como é que a gente vai no evento do outro, apesar de não ser o meu favorito, né? E vai trabalhando isso. É maravilhoso, na verdade. Eu queria ter mais filho, amiga, para poder ter mais desses conflitos da infância. Só fazendo estudo com as crianças. Olha amiga, isso, eu falo que criança que não briga, depois é adulto que não sabe fazer reunião, que não consegue ouvir crítica, que se justifica para... Porque tudo acaba que a gente treina todas essas habilidades de vida no relacionamento com o irmão. Se tiver um adulto que sabe se fazer desnecessário, um adulto que sabe que só vai intervir quando realmente essas crianças não estiverem conseguindo entrar num acordo. Se o adulto ele tem a solução o tempo inteiro, a criança não desenvolve habilidade de resolução de problema. Se o adulto toma partido o tempo todo, a criança não desenvolve autoobservação e senso crítico. Então, a gente precisa permitir que eles joguem esse jogo e que eles encontrem as soluções. E a gente vai balizando. Olha, onde você colocou raiva, onde você colocou dor, você vai colocar amor. Então, bateu, aconteceu. Então, como é que você se sente em relação a isso? Qual que é a consequência de bater? Não é ficar uma semana sem televisão. Porque ficar uma semana sem televisão não ensina a não bater mais. A consequência de bater é que machuca. Sempre a gente tem que ter essa ideia, assim, consequência significa... É uma história em quadrinho. Um evento... que na sequência dele vem esse outro evento, que ele é diretamente relacionado. Então, bateu, qual é a consequência de bater? Machucou. Bateu, machucou. Essa é a consequência. Né? Então, a gente normalmente inventa uma consequência no meio do caminho que impede a criança de enxergar a consequência real. Por isso que, onde você colocou a dor, você vai colocar amor. Machucou. Como é que a gente resolve? A gente vai cuidar. A gente vai passar a pomada, a gente vai colocar gelo, a gente vai perguntar se precisa de alguma coisa, né? É um barato que às vezes eles... a gente tem um humor com essas situações, porque quantas lembranças eu tenho, assim, do Pedro, ai, ai, ai. Aí já ia lá a Maria botar o gelo, pegar a pomada, aí ela volta e ele começa a rir, porque na verdade... ele queria só um denguinho. Só dele ver que ela está dando atenção para ele agora, já vai passando a raiva, que sabe, o bom humor, ele ajuda também a gente a naturalizar essa perda de controle que é natural na infância. Sim. Não consegui lidar com a raiva e bati. Mas você acha, agora você falou, eu estava pensando, você acha que fez alguma coisa, vai ficar sem telefone ou não vai ver TV, isso não é um bom castigo? Não, porque não ensina a fazer diferente, amiga. Essa que é a questão. E a criança, ela começa a desenvolver uma crença que é assim, quando eu erro, eu não sou capaz de fazer diferente. Quando eu erro, eu tenho que sofrer, eu tenho que perder coisas que são importantes para mim. E isso não desenvolve a criança. Ela desenvolve crenças, na verdade, bem equivocadas sobre si. Se eu tenho uma criança que passou do limite na briga, eu espero acabar aquele fluxo da raiva, espero ela se acalmar, sento com ela e falo, meu amor, eu vi que foi muito difícil para você. Eu vi que a raiva
saiu da régua, você não conseguiu agir apesar dela, você agiu com ela, né? Tem sempre essa brincadeira do dedo que eu ensino para as crianças, que assim, a gente olhar na direção do dedo, né? Então, olha para onde vai meu dedo. Aí, depois, olha para o lado oposto onde vai o meu dedo. E aí a gente faz essa reflexão com eles. Dá um pouquinho mais de trabalho, o segundo caso, olhar para o lado oposto. A gente dá umas trocadas assim, porque é mais fácil agir com a emoção do que apesar da emoção. E aí, quando você ensina isso para a criança, no momento da reflexão, eles falam, eu vi que estava difícil, que você não conseguiu agir apesar da raiva, e você agiu com a raiva, fez o que ela estava mandando, que era bater, que era morder o seu irmão. E eu tenho certeza que você vai conseguir fazer diferente numa próxima. Vamos pensar juntos? Um novo truque, uma nova ideia para a gente conseguir se controlar a nossa ação na hora da raiva. Essa criança, ela vai para a vida acreditando que ela é capaz de fazer diferente e não que ela precisa ser punida por algo que ela se descontrolou fazendo. Eu te garanto, ele vai começar a fazer sempre isso. Mas a palavra desculpa e o abraço entre irmãos... Abraçar alguém quando está com raiva da pessoa é ensinar coação. Não, mas depois da conversa. Depois da conversa, você não precisa ficar melhores amigos. Depois da conversa, você só precisa respeitar. Então, assim, se não passou minha raiva ainda, eu ter que te abraçar resolve o quê? Resolve a vida do adulto, né? Porque você tem que depositar amor, porque o abraço é um ato que tem que ser voluntário, tem que querer te abraçar. Então, ele vem voluntariamente se você deixa as crianças resolverem o conflito. Então, filho, como é que você está se sentindo agora em relação a ter batido no seu irmão? Você gostaria de dizer alguma coisa para ele? Não é pede desculpa e dá um abraço. Pede desculpa e dá um abraço, volta pra peça. É o Amanda, né? Aquela parte. A sua personagem faz, vai, dá um abraço logo aí. E continua brigando, entendeu? Então, o que você gostaria de falar pro seu irmão. E se ainda não é a hora do voltar a brincar, é porque ainda não passou. É porque ainda não tô. Acontece isso entre adultos. Mas o fato de voltar a brincar já quer dizer que teve ali uma perdão e um desculpa e vida que segue. Exatamente. Aí depois você vem num outro momento e fala, foi muito legal, que vocês voltaram a brincar, voltaram a ficar juntos. E tem uma palavrinha que é boa da gente usar nessa hora também. A ideia de pedir perdão, ela é depois que a criança faz a lógica do arrependimento. E é mais valoroso a criança perguntar, machucou, tem alguma coisa que eu possa fazer? Do que ela dizer desculpa. Sim. Porque aqui eu tô no lugar da culpa. Quando eu digo, foi mal, posso fazer alguma coisa para aliviar a dor aí que eu te bati? Isso é o lugar da responsabilidade. Entendi. Que é diferente do lugar da culpa. Só que o adulto tem que abrir mão. O adulto sempre gosta de colocar a culpa. Tipo, vamos ensinar as crianças a ter um pouquinho de culpa, porque a mãe tem muita culpa. A mãe tem muita culpa no cartório, aqui, como que é na bagagem. Na bagagem. E a mãe quer dividir. Eu, quando vejo irmãos que não estão brigando, vez ou outra, pelo menos, eu já entendo que estão sob ameaça, que estão sob algum tipo de chantagem. A gente está indo na casa da sua avó. Se tiver briga, os dois vão ficar sem mesada esse mês. Pronto, eles não vão brigar. Tá ótimo para essa mãe. Ela sabe que não vai sair briga, ela só vai fazer assim, eles vão... E ameaçou. Agora, o que eles aprenderam em termos de habilidade de autorregulação e de convívio social? Nada. Agora, amiga, se eles estão, assim, discutiram, cada um tá ali no seu quarto, não força nada? Se passa muito tempo que eles estão sem se falar, estão nessa briga... Um não quer falar com o outro. Forçar que eles fiquem amigos? Como que é? Deixa o tempo, sem culpa. Imagina a gente, adulto, a gente querer forçar o outro. Tá bom, né? Já deu, já ficou um dia sem falar, agora... Pode me ligar, Marina, já pode me ligar. Já passou, já deu tempo. Mas eles voltam, amiga. Às vezes, se a gente fica... querendo muito, né, pressionando muito para que voltem, a gente atropela. Bem, né? Isso tudo é voluntário, são processos. A gente tira o espaço de autoobservação. A gente tem que deixar eles observarem a raiva neles, observarem o mal-estar neles, para daí eles poderem conduzir esse processo do jeitinho deles.
Sim. Às vezes... Que é o jeito diferente do seu, né? Diferente, amiga. Vale tão mais a pena um sair do quarto e ir lá, quer brincar, do que ir lá, desculpa. Você entende? Às vezes vamos brincar de novo não deixa de ser um pedido de desculpa. E aí você espera depois passar. E aí, viu? Além de tudo isso, tem uma palavrinha que é importante a gente usar quando a gente reconhece. Dizer sinto muito, dizer me perdoa, né? Que são formas da gente assumir a responsabilidade de que aquilo que a gente fez não foi legal, que a gente reconhece isso. Eu falo isso, essa história que eu contei do Pedro, do briguei ao contrário e tudo, mas você acha que Maria e Pedro não brigam, amiga? Claro que brigam, essa fase que eu vi, ó, lá no seu Instagram tem a personagem de hoje. A Julieta mostrando o quebra-pau dos dois. Ó, a Julieta. A Julieta, ó, parece aquelas fofoqueiras ouvindo. Eu pegava meu café, sentava e ficava junto. Permitindo que acontecesse. Amiga, e aquela criança que não quer brigar? Aquela criança que... Tá performando, né? Sai pra não... Existe, né? Existe muito, então. Também a gente tem um contrário, né? Aquela criança que não quer brigar, começou a briga, vira as costas e vai embora. É aquele adulto camaleão, que vai aceitando tudo de todos o tempo inteiro, não coloca o seu próprio limite. Você sabe que eu cresci muito assim, né? Apesar de eu ter brigado muito com meu irmão, eu tive um pouco esse rótulo a Marina é muito boazinha, a Marina é muito legal. E aí, então, eu começava a performar nesse lugar. E aí, quando que eu colocava o meu limite? Nunca. Então, muitas vezes eu era feita de gato-sapato, né? Virava saco de pancada, porque eu era boa de engolir sapo. E era boa de resolver internamente sem gerar conflitos. Também não tinha consciência disso, né? Não, essa consciência veio bem depois. Depois de 40. Eu vesti a camisa da boazinha, menos com meu irmão. Felipe, te amo. Olha só, o Felipe indo lá te amo, irmão querido. Da Unicamp. Gente, eu lembrei dessa história. Isso é um comentário. Felipe, não, é que agora é ela por conta da Regiane. Depois você resolve você convidar ela pra ir na sua casa de novo. Essa história é muito boa. O Felipe é um super médico, gente, maravilhoso. É porque a gente riu muito com essa história. Pode contar, ele não conta você, que é engraçado. O Felipe foi assistir a nossa peça, foi em Campinas, Ribeirão Preto, eu não lembro. Em Campinas, né? Aí ele tava com a Mari e falou, nossa, Marina, boa essa peça, né? Legal, os atores são bons, a peça é boa. Ele foi falando de um jeito, aí a Marina falou, por quê? Você tá acostumada com aquelas peças da Unicamp, né? Mais alternativa. Ele ficava muito nervoso. Felipe, vai ter uma peça... Ah, não vou assistir aquelas coisas que vocês ficam fazendo, aquelas coisas que eu não entendo nada. Porque, gente, vamos combinar. Temos o teatro comercial, musical, de drama, de comédia, tem stand-up e tem os peças alternativas. Experimentais. De formação. Ele não é? Eu acho que é normal. E aí, do jeito que ele falou, nossa, também, né, Marina? Você fala. Você fala. Tem uma história. Tem uma história. Aí eu atrás comecei a rir. Regiane na piscina. Eu lembro de você uma hora que começou a rir, se afogando quase sozinho. Ele falou, né? Aí ela falou assim, não são as peças lá na Unicamp, não é, Felipe? Ele cara, foi muito engraçado. Agora ela tá aqui pedindo perdão pro irmão. Não, olha mas lá. Porque a gente brigava muito, meu irmão e eu, mas muito mesmo, assim, muito. E aí, a gente tem muito entendimento, né, de como isso também... Porque imagina, vida, né, depois que passa também, né. E minha mãe teve nós 3 em 3 anos, como é que não vai brigar, amiga? Entendeu? O Felipe tinha... Agora eu quero fazer outra pergunta. Vai. Por exemplo, vou contar uma situação que aconteceu, tá? Tinham 5, 6 amigos, 2 amigos foram meio fazer brincadeira com o Gabriel, que não foi tão legal, e o Antônio ficou do lado dos amigos. E o Gabriel chegou pra mim extremamente, nossa, eu não quero mais, não quero. Por que você não quer? Não, porque me falaram isso. E na hora eu perguntei pra ele, o que o Antônio falou? O Antônio ficou do lado dos meninos rindo igual. E automaticamente, na hora, eu falei, mas Antônio, e se fosse o contrário? Como é que você se sentir? E fui explicando pra ele. Falei, olha, vocês dois são irmãos. Se tem uma coisa que irmãos têm, é uma coisa que chama parceria. Vocês são parceiros, vocês têm que se ajudar, tem que estar junto. Quando isso acontecer... Porque era um tipo de brincadeira meio
que não era apropriado para a idade, e o Gabriel se sentiu muito incomodado também. E aí eu fui explicar isso para ele. E aí ele ficou quieto, assim, eu achei que ele não tivesse registrado. E depois aconteceu de novo pela segunda vez. E quando ele ouviu o irmão contando para mim pela segunda vez, ele falou, mãe, mas dessa vez eu não... Olha que legal. Não fiz nada. Olha que legal. Eu fiquei quieto e fiquei do lado do não ri. Entendeu? Eu achei isso bom, assim. Isso é maravilhoso. E aí você pode aproveitar, voltar nessa oportunidade, voltar nessa história com eles e falar, então, ótimo, entendemos que não é só com o seu irmão, não é só a parceria, é com todo ser humano que merece ser tratado com dignidade e respeito. Então, a gente não vai rir para expor o irmão e nem uma outra pessoa, ainda que a gente não goste dela. Né? Então, ainda mais o irmão. Eu tinha uma época que eu falava muito isso para Maria. O seu irmão, ele precisa contar com você para que ele não passe por um constrangimento. Que muitas vezes, porque, claro, né, amiga? Imagina, se você vive isso com os dois, que são meninos, você imagina a menina mais velha levando 5 amigas em casa, aí elas vão fazer o quê? Fechar a porta do quarto e vão começar o tricô. Nossa! Vão começar a se maquiar, vão começar a fazer spa no rosto. E aí, onde entra um irmão de 9? Não entra. Não entra. Agora, isso, ela não precisa causar um constrangimento, não precisa causar uma exclusão assim escancarada. Claro que a gente tá ali cuidando, a gente já sabe que porque quando é o contrário, quando vão os amigos do Pedro, a Maria consegue se inserir. Ela brinca com eles junto, eles têm as mesmas brincadeiras, mas quando vai só menina de 11 anos é muito difícil de 9 entrar. Menor. Até porque a maioria das amigas da Maria já tem 12, já fizeram, ela é uma das mais novinhas. Mais rápido, assim, não. Entende? Então, só que aí a gente tem que fazer um trabalho preventivo, né? Então, que muitas vezes lá em casa o trabalho preventivo tem sido arrumar um outro programa para ele nesse dia, porque você vai expor para uma situação desnecessária, entende? A criança. Então, que é completamente diferente de quando estão só os dois. É engraçado você falar isso agora. Eu lembrei o dia que o Gabriel não tava e de repente veio um amigo um pouco mais do Gabriel, veio para brincar com o Tom. Ele se achou tão importante que aquele amigo estava indo para casa. Pra brincar com ele. Pra brincar com ele. Com ele, né? Pro mais novo, isso, nossa. E é uma dosagem muito difícil, assim, né? Porque o meu filho Gabriel, ele tem um espaço maior, ele tem uma coisa de agregar, de chamar, ele tem uma energia um pouco acima, né? Então tem uma coisa assim que você fala, não, mas peraí, onde é que eu encaixo o Antônio aqui? Porque o Antônio também tem que ter o espaço dele, não tem como. Tem isso. Rê, e numa dessa, tem uma coisa que é muito importante da gente dizer, né? Um precisa ter o espaço, a gente tá vendo às vezes uma coisa que é inadequada. Tem uma coisa que a gente precisa tomar muito cuidado, que é, se a gente vai intervir, a bronca na hora, né? Uma fala mais, assim, ela pode mexer muito com a autoestima da criança. Muito. Falar assim na frente dos amigos, a gente não pode fazer isso. Né? Então, muitas nem vezes... Nem dá bronca, né? Na frente dos amigos. Nem na frente dos amigos e nem no privado, porque a bronca, ela só vai mexer com medo e insegurança. Sim. Se eu dou uma bronca porque ele brigou, eu só tô dizendo assim, olha como você é incapaz de conduzir a tua vida de uma outra forma. Assim, como eu, que sou incrível, olha eu aqui no pedestal da mãe perfeita, né? A criança fica assim, meu Deus do céu, o que eu faço, para onde eu vou? Porque se ela brigou, é porque ela não deu conta do que ela estava sentindo. E aí aquilo extrapolou. Aí eu, adulto, pegar e somar um problema a isso, né? Então, e se eu faço isso na frente das pessoas, eu entro num lugar que é assim, eu vou e corrijo a criança e não o comportamento dela. E quando eu faço isso, eu mexo na autoestima dela. Se eu oriento o comportamento dela, se eu corrijo o comportamento, eu digo, filho, não é sobre você, é sobre o que você fez. Então, o que você fez a gente pode mudar, porque você é maravilhoso do jeito que você é. Eu sempre falo isso para as crianças, sabe o que eu mudaria em você? Nada. Não mudaria nada em você, meu filho. Só o comportamento. Agora, isso que você fez, a gente pode aprender a fazer diferente. Não é separar a criança do comportamento dela, exatamente. Isso é legal, isso é ótimo. Porque mexe na autoestima. Então, é diferente eu chegar e falar assim, nossa, você é muito desorganizado. É falar, filho, quando você chega e joga a sua mochila no quarto assim, e tira seu uniforme e deixa no chão, o seu quarto fica bagunçado.
Percebe que aqui eu não mexi com ele? No outro caso, eu botei o rótulo, vesti a camisa de força nele, do bagunceiro. Sim. E ele vai começar a corresponder com isso. Achar que é isso. Ele vai, exatamente. Uma vez eu lembro que eu falei, o Gabriel é muito desatento. Aí parece que ele apropriou do desatento. Mãe, onde é que tá? Eu falei, eu tenho certeza que ele já viu. Mas ele tá falando de um jeito pra eu só validar o que eu tinha falado. Do desatento. Eu sou desatento. A gente tem profecias autorrealizáveis na nossa boca. O que a gente diz... Exatamente. Agora, amiga, tem que fazer escola também de paciência para as mães, né? Porque eu vou contar um exemplo que aconteceu comigo. Estava na fila do cinema, tava com 5, era a turma da escola. Todo mundo ia assistir o filme e tal. Aí tô lá na fila, horas, né? Porque essa fila da pipoca, vamos combinar? Gente, vamos combinar, eu tenho que falar, essa pipoca de cinema não dá, mas cara que o ingresso... É disfuncional. Cheio de manteiga, cheio de manteiga, que é uma delícia, vamos combinar, mas é muita gordura. Não. Aí você tá horas na fila, aí tá com todo mundo junto, tem uma empolgação, né? Quando tá todo mundo junto. Aí quando eu vi, de repente, o Gabriel tava jogando a pipoca pra dentro do balcão da pipoca, mas foi automático. Gabriel! Pra começar! Aí eu olhando do lado, já tinha alguém vendo, né? Porque, amiga, eu achei tão fora do respeito, da educação, de tudo. Quando eu vi, não! Tipo, não faz isso, que tava na frente dos amigos, entendeu? Sim. Aí olhou pra mim e falei, tá errado. Na hora, assim. Mas foi mais alto, eu tava na frente de todo mundo. Mas como mãe... Você tá ali com um monte de fila de 3 quilômetros pra pegar manteiga. Aí quando você vê teu filho... Não, o filho é o líder da galera. Ou seja, todo mundo vai começar a fazer também. E ai, caraca, Gabriel! Amiga, quando eu vi, eu fiz. Tá, então, aí do mesmo jeito que você cometeu esse erro de corrigir... você pode reparar o seu erro publicamente também, na frente dos amigos. Você acha que eu nunca fiz isso? Claro que eu já fiz. Já fez. Claro que já escapou, amiga. Quantas vezes... Aí, enquanto tá escapando, eu já tô percebendo. E aí, quando eu vou me desculpar, eu não vou me desculpar no privado. Eu vou na frente das amigas. Falo, minha gente, tia Marina não conseguiu se controlar aqui, filha. Eu quero te pedir perdão. Escapou do meu controle. Ponto final. Mas também ali estava errado, amiga. Estava errado, amiga. É um erro ali também. Erro, eu sei que eu entendo que o erro tá... Eu fiz errado, mas tipo, você tá jogar pipoca pro outro lado. Filha, você tá certinho. Filha, não. Oi, mãe. Oi, pode isso, mãe. Mamãe. Mamãe Marina, ela me chamou de filha. Eu ganhei quantos anos agora? 20. 20. Imagina, amiga, eu sou mãe. Entendi, fala. Amiga, filho. É óbvio que você tem que corrigir esse comportamento dele. É óbvio que ele tá errado, erradíssimo. Não é pra jogar pipoca nem no balcão, nem em lugar nenhum. Nem no chão, nem em lugar nenhum. Nada. Eu já saio do cinema e falo, vai pegar na pipoca. O lixo tá ali, olha ali. Canudo, vambora. O que eu falo de pedir perdão é em relação ao ter gritado na frente de todo mundo. É só isso. O teu comportamento não vai se repetir. Esse é o limite, não tem essa opção, né? E essa é a hora que a gente não tem que nem dar a opção de dizer ou você para de jogar a pipoca ou nós vamos embora daqui. Porque aí você tá dando a opção dele continuar jogando a pipoca e a gente ir embora daqui. Parou. Esse é o limite. Não vai jogar a pipoca. Acabou. Se a criança é um pouquinho mais nova, eu gosto de brincar, de falar assim, peraí, acho que eu tô vendo um negócio aqui esquisito, que parece que eu tô vendo uma pipoca. Não, foi impressão minha, passou, tá vendo alguma coisa aqui? Eles param, né? Eles percebem. Porque e daí eles param. A gente usa fantasia, imaginação. Eu fazia muito isso com roupa jogada no chão. Nossa, eu falava, Rick, parece que eu tô vendo uma roupa aqui jogada no chão, peraí, acho que meu olho tá meio sujo, que eu acho que é impressão minha. A criança vinha, pegava a roupa e falava assim, onde, mamãe? O que foi que você viu? Era jogo, Na brincadeira, agora, nesse caso, é claro que você tem que interromper. É claro que você tem que parar. Só que depois que você percebeu que você gritou, filho, mamãe não precisava ter gritado. Eu fiquei muito sem controle quando eu vi a pipoca jogando, voando. E ainda assim, eu não precisava ter gritado. Erramos nós dois. Você me perdoa? Filho, o que a gente entendeu sobre jogar a pipoca? Repetir depois, repetição. E aí, galera, foi mal aí, hein? De eu ter gritado. Pronto. Agora, Má, se você pudesse dar uma dica para... Toda vez que alguém pergunta para mim, seus filhos brigam muito? Eu vejo as mães muito cansadas.
assim, elas falam, nossa, porque eu não sei mais o que fazer, eu tô exausta, não, porque é uma briga, uma implicância, é isso, é aquilo. Assim, eu vejo que existe uma exaustão nessa mãe. Existe. Tem algum... Tem. Vamos lá. Primeira coisa, baixa a expectativa de que a briga não vai acontecer, porque vai. Que aí você já não se cansa, você já não se frustra. Porque se eu já sei que isso vai acontecer, quando acontece, eu não fico assim, meu Deus, não acredito que isso está acontecendo. As brigas, elas fazem parte. Como é que a gente minimiza as brigas? A gente não compara um filho com o outro. A gente faz um tempo de conexão com cada filho, ou seja, a gente enche o tanquinho de atenção, de amor, de cuidado com cada filho diariamente, nem que seja 5 minutos. Então, eu tenho meu tempo de conexão com Maria, eu tenho meu tempo de conexão com Pedro, mesmo que seja virtual. Olha só, para os pais que trabalham fora, para as mães que trabalham fora, entenderem que a gente também pode fazer uso da tecnologia para isso, né? Então, eu vi meus filhos hoje cedo, eu vou ver no máximo 10 minutos amanhã, tipo 5h40 até umas 5h50, e depois eu só vou ver na quarta-feira de manhã, de novo. Porque quando eu chego da faculdade eles já estão dormindo e eu estou o dia inteiro fora hoje, amanhã. Então, assim, são quase 3 dias sem ver as crianças. Não, 2 dias. Na quarta-feira eu vou ver de manhã, também 20 minutinhos antes de ir para a escola. Depois eu só vou ver à noite. E eu não posso perder a conexão com eles nesse tempo. Porque senão, quando eu chegar em casa na quarta-feira e os dois estiverem lá, pode ser que eles comecem uma briga para chamar atenção. Já tá muito tempo pode ser que eles fiquem reativos comigo. Então, eu preciso ligar no momento que eu sei que está no carro, voltando da escola, falar aqui um tempo. Então, eu não comparo, não comparar um filho com o outro, é manter um tempo de conexão diário, nem que seja 5 minutos com cada filho único, promover passeios com cada filho. Isso é tão importante. Nossa, gente, eu comecei a fazer... É uma diferença. E olha que meu mais novo pede. Mas cadê o bebê que não tá aqui? Não, é só nós dois hoje. E são coisas simples, tá? É uma ida ao oftalmo, tomar um açaí ou levar numa aula de canto. Um dia o meu mais velho falou, porque você só dá atenção pro mais novo, não sei o que lá. Eu falo, mas eu te levo todo dia na aula. Não, mas isso não é ficar comigo. Sim. Eu estou com você. Neste momento do carro, fala comigo, vamos conversando. Eu também estar junto com você. É isso. Ainda eu mostrei pro outro. Falei, olha quanto tempo eu não levo seu irmão numa aula de futebol. Porque eu tenho que estar com você. E achando que eu dava mais atenção pro outro. Olha que... E essa balança, assim, ela nunca vai ser perfeita, né? Nunca vai ser. Não vai. A gente tem que ter paz no coração, porque às vezes eu sei que eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente agora e que vai falar assim, gente, mas mais atenção do que eu dou? E a criança está dizendo que eu não dou atenção. É que essa medida, essa percepção, ela é muito diferente para a criança e para a gente. E tá tudo bem. Confia no processo. Tenha constância, né? Persiste nessa ideia do tempo de conexão com cada um, que vai melhorar muito, vai minimizar muito as brigas, e promover atividades que são compatíveis com a faixa etária dos dois. Então, se eu for jogar um jogo de mesa, não dá para eu sempre jogar um jogo que seja possível para o mais novo, que o mais velho vai ficar entediado. E aí, que droga, não posso jogar um outro jogo porque tem o mais novo que tem essa limitação. Então, como é que vai ter dia que, de repente, vai ser o jogo compatível com o mais velho e o mais novo vai ser responsável por jogar o dado? A gente faz esses acordos, esses combinados para tentar trazer, e aí vai na loja, já o vendedor falou, olha, preciso de um jogo que dê aqui para essas 2 faixas etárias. A gente tem um monte. Tem jogos que são cooperativos, que dá para fazer de time, né? Então, a gente escolher também atividades que fomentem, passeios que fomentem a interação entre os irmãos de maneira saudável e não competitiva. Uma frase que a gente tem que evitar para diminuir as brigas, esse cansaço todo que você falou. Não, seu irmão ainda não sabe. Ele é mais novo, ele ainda não sabe. Porque aí a gente cria uma situação muito complicada, né? Então, assim, ele tá aprendendo. Ele tá aprendendo, já coloca ele em processo. E aí, como é que a gente... Você pode ensinar? Você pode ajudar, não quero, também tá tudo bem. Porque ele ainda é criança, apesar de ser mais velho, né? Não esquecer disso. E aí, como que a gente
começa a descansar das brigas. A gente entende que a gente pode ser desnecessário e que a gente pode permitir que eles cheguem a uma solução, a acordos. A gente entra mais como observador e fazendo perguntas. Tá, entendi. E como é que vocês querem resolver isso? E eu posso falar, eu não tô nessa briga? Não, porque... Pode falar, a mãe pode chegar e falar, não é melhor vocês resolverem? Isso, pode. Vou resolver, eu vou ficar ali esperando, daqui a pouco vocês me contam o que vocês fizeram. Perfeito, Rê. E tô aqui se vocês precisarem de mim, mas eu tenho certeza que vocês são capazes de resolver isso. E se chegar a violência, bater, morder, xingar? Parou, esse é o limite, não. Aí separa os dois. Separou, não tem. Cada um pro seu cantinho. Isso. E aí, assim que a gente estiver em condição de continuar essa briga de maneira respeitosa, essa discussão, essa negociação, esse conflito de maneira respeitosa, a gente vai continuar. Talvez a gente precise beber uma água. Talvez a gente precise respirar um pouco. E aí a gente volta. O que vocês acham? Vocês topam? Ou vocês acham que vocês estão prontos para continuar essa negociação? Aí fala, não quero olhar ele. Tá tudo não quero bem. olhar na cara dele. Tá tudo bem. E vai, então. E vamos dar esse tempo. Cada um procura o seu espaço. Ouvir até o fim, ouvir o que um vai dizer, ouvir o que o outro vai dizer e não dar o seu parecer depois. Deixa, porque às vezes só dele falar é igual terapia, né? Só de você falar já te cai a ficha, né? Você já... Aí você fala assim, tem uma coisa interessante aí. O que você achou disso que você falou? O que ele estiver falando, né? Ouve de verdade, curiosamente. Olha, filho, você ouviu o que você falou? Você percebeu o que você acabou de dizer? Que interessante. Isso tem a ver com aquilo. Você vai balizando. Você faz a margem do rio. Sim, né? Aquela imagem que você falou. Atenção, mamães ouvintes. Vamos colocar em prática esses exercícios. Depois eu vou voltar aqui para falar, hein? Eu quero também que vocês comentem e falem alguma coisa. Que bom, né? Esse tema é um tema muito pedido. Brigas de irmãos. Briga entre irmãos. E aí você tem mais alguma coisa que você queira falar? Não, é isso, amiga. Acolher mesmo as mães que estão escutando a gente, porque eu sei que não é fácil. O cansaço, ele é em grupo. O cansaço das mães, ela é em grupo, tá, gente? Não é uma coisa individual, não, né? Toda mãe sente isso. E tenha certeza que não passa se você continuar comparando um filho com outro, fomentando esse tipo de coisa. Não é assim, eles vão crescer e vai passar, não vai, não. Então, assim, tem irmãos que estão se dando mal na vida adulta. Até hoje, né? Até hoje, porque tem essa demanda ainda dessa criança interior. Então, a gente precisa entender, tem conhecimento, tem informação, tá cheio de fontes, né? Assim, tudo que a gente falou aqui, mas quantas pessoas falando sobre esse assunto. Busquem informação, né? Porque dessa forma vocês vão ajudar e muito seus filhos a tirarem proveito da briga. Conflito. Nossa, Marina Elias, sempre um lado otimista da vida. É isso, gente. Adorei. Obrigada pelas dicas, amiga. Viu? Vou colocar isso em prática. Olha, pode deixar. A gente vai até voltar pra peça brigando bem, Tereza. Deixa eu voltar. Deixa eu voltar lá ela vem elétrica na minha cara. Você vai não ver. Não tá nem aí. O leque. É uma loucura, você vai ver gente. A briga. Na hora da briga vai ser ódio. Esse é o objetivo geral. É o objetivo geral da cena. Vou começar a gritar com você. Foco na solução da briga, não foco no problema. E eu vou rir na hora da briga. É isso, gente. Espero que vocês tenham curtido, tanto como a gente está curtindo aqui. Tá muito bom. Isso é ótimo. A gente está adorando fazer. Espero que vocês estejam curtindo mesmo. E, dá o seu like aqui, se inscreva, indique, compartilhe. Compartilhe para outras mães. Para que se pode isso, mãe, chegue a todas as mães, todos os familiares, todas as pessoas, redes de apoio. Que ajudam, né, a educação de uma criança para um ser humano mais feliz. É isso, minha amiga. Um beijo, até já. Até a próxima.